Ascensão através de habilidades. Episódio 243. Quarto retorno. Terra, 10. 1. Minerva acenou com o braço para um monstro gigante, tão grande quanto um gigante. O vento se transformou em uma violenta tempestade. Uau! O gigante bateu com o braço, esmagando a tempestade e fazendo-a explodir. Minerva deu um pontapé no chão, evitando o ataque. Koong. O chão se abriu, espalhando um tsunami de destroços em todas as direções. Ele é forte. Você está bem? Estou bem, estou bem. Mesmo que ele seja forte, não é ao ponto de se preocupar. Uau! O braço do monstro moveu-se novamente. Apenas o ato de balançar fez com que o vento aumentasse. Minerva rolou no chão para fugir. Paang. O vento disparou como um canhão, colidindo com o braço do monstro. Quando o vento explodiu, o braço foi repelido. Barkaza bateu palmas na direção do monstro desgrenhado. King. Um raio de arco-íris foi disparado contra o monstro. Estabilizou e abriu a boca. Ku Reung. Um uivo bestial se espalhou, engolindo as luzes do arco-íris com seu rugido. Minerva e Barkaza, mesmo lutando juntos, não conseguiram superar facilmente esse inimigo. Eles estavam entre os melhores da classe. A Minerva resmungou enquanto erguia seu corpo para o céu. Nosso mestre realmente. Quanto ódio existe? O que você planeja fazer, Sua Majestade? Bem. Minerva estreita os olhos. O monstro era forte. Não era apenas fisicamente poderoso, mas também possuía uma aura formidável. Derrubá-lo facilmente era quase impossível. Se eu extrair todas as minhas forças, poderei colocá-lo em um estado de quase morte, mas então seria convocado de volta. Minerva era o rei dos espíritos. Por seu próprio poder, ela era muito mais forte do que Taizan era agora. No entanto, ela foi atualmente convocada por Taizan, e seu poder limitado era mais fraco que o de Taizan. Comparada ao monstro, ela não era significativamente superior. Além disso, a razão pela qual Minerva estava presente aqui era devido ao deus espiritual. Beatrice atuou como agente de sua descendência. E esse poder não era permanente, mas consumível. Quanto mais ela usasse, menos tempo ela poderia ficar aqui. Vamos ir devagar por enquanto. O monstro bateu o braço no chão, espalhando o vento em todas as direções. Minerva sacudiu o dedo. Ela assumiu o controle do vento gerado pelo movimento do monstro, concentrando-se e girando logo abaixo do braço. E ela o detonou pouco antes de chegar até ela. Koong. O monstro foi repelido. Ela era a rainha dos espíritos do vento. O próprio vento pertence a ela. Ela não usou seu próprio poder, mas manipulou o vento criado pelo monstro para afastá-lo. Mesmo que consigamos vencer, nada muda, não é? Isso é verdade. Os atores principais são diferentes. Barkaza bateu palmas. Os monstros que os atacavam foram derrotados por um raio de arco-íris. Então vamos aproveitar esta situação. Atormentar essas malditas coisas. Que delícia. Minerva sorriu maliciosamente e ergueu a mão. Uma pequena tempestade se reuniu ali. A situação dos jogadores em Seul era terrível. A maioria dos monstros que eles enfrentaram eram da classe C ou os mais baixos da classe bairro, considerando que mesmo os jogadores do modo difícil mal conseguiram derrotar a classe D, a vitória parecia virtualmente impossível. Mas eles não vacilaram. Qin Huaiyeon balançou a arma e gritou. Papel de escudo para a frente. Jogadores difíceis, recuem. Seu comando coordenou suavemente os jogadores. Jogadores fáceis e normais confrontaram os monstros enquanto jogadores difíceis recuaram para recuperar o fôlego. Crunch. Tosse. Eka. Os jogadores easy e normal que avançaram vomitaram sangue. Mas eles não morreram. Qin Huaiyeon gritou rapidamente novamente. Jogadores do hard mode, de volta à frente. Aqueles que haviam recuado para recuperar a saúde com poções agora avançaram novamente, enquanto os jogadores fácil e normal cambalearam para trás. Seu Jang-san, afastando os monstros, murmurou. Afinal, este é um bom método. Os jogadores dos modos fácil e normal não eram muito úteis. Talvez eles estivessem no começo, mas a essa altura a distância entre eles e o hard mode era muito grande. Dezenas deles juntos não conseguiram derrubar nem mesmo um monstro do modo difícil. A situação era ainda mais sombria para os monstros. Os modos fácil e normal ofereceram pouca vantagem em combate. Assim, Qin Huaiyeon planejou uma estratégia completamente nova. Eles foram protegidos pelo sistema. Não importa a gravidade do ataque, eles não morreriam desde que mantivessem um pouco de saúde. Em circunstâncias normais, eles não sobreviveriam nem mesmo a um ataque de classe C e morreriam instantaneamente. No entanto, Taizan já havia estabelecido um domínio através da alquimia. Uma zona onde os monstros foram enfraquecidos e os humanos fortalecidos, incluindo aumentos de saúde e defesa. A maioria dos jogadores fáceis e normais trocaram poder de ataque e estatísticas por equipamentos fortemente blindados que melhoravam sua defesa. Era uma estratégia arriscada, mas eles poderiam sobreviver a pelo menos um ataque. Consequentemente, os modos fácil e normal assumiram o papel de escudos. Quando os jogadores do modo difícil estavam cansados ou precisavam consumir poções, esses jogadores intervinham para absorver os ataques dos monstros. Enquanto isso,
Os rejuvenescidos jogadores do Hard Mode retornariam à linha de frente. Você também percebeu isso. Eles são inúteis. Tudo o que podemos fazer é usá-los como nossos escudos. Não. Qin Huaiyeon rebateu a opinião de seu Jang-san. Todos têm o seu papel. Eles entendem e abraçaram isso. Ela não os coagiu. Assumir que o papel de escudo estava repleto de perigos. Embora eles não morressem com um único golpe, o risco permanecia alto. Então, ela deu a eles a liberdade de escolher, e a maioria dos jogadores fácil e normal concordou. Eles desejavam contribuir voluntariamente. Foi isso que os diferenciou da abordagem de seu Jang-san. Kaang. Lee Taeyeon navegou entre os monstros com a espada na mão. Você ativou o flow. Os ataques dos monstros deslizaram de sua espada ao entrar em contato. Ela energizou suas pernas. Você ativou o golpe forte. Kagagagang. Ela cronometrou seu ataque perfeitamente. Strong Blow foi acionado várias vezes, afastando os monstros. Kang Jun-hyeok exibiu destreza semelhante. Ele também disparou entre os monstros, derrotando-os um após o outro com sua espada de habilidade e magia negra. Ambos eram inegavelmente formidáveis. Com experiência acumulada, eles agora poderiam derrotar a classe C. Mas havia centenas de monstros. Eles começaram a ficar sobrecarregados. Poções não eram infinitas e também faltava mana. No entanto, eles não perderam as esperanças. Todos, esperem. Qin Huaiyeon gritou desesperadamente. Podemos vencer. Rachadura. Taizan pisou na cabeça de um monstro. A cabeça foi esmagada. Ele saltou, olhando por cima. Centenas de monstros atacavam Taizan. Tantos deles. A frieza se reuniu nas pontas dos dedos de Taizan. Você ativou o mundo congelado. Crunch. O frio extremo se espalha em todas as direções. Os monstros que atacavam congelaram e se despedaçaram. Você ativou Starlight Arrow. Uma luz como o sol se formou na mão de Taizan. Ele recuou e atirou nos monstros que atacavam. Koong. A luz explodiu na escuridão. Num instante, centenas de monstros desapareceram. Os monstros não eram nada de especial. No máximo, eles eram do nível classe C ao classe bairro ocasionalmente. Os mais baixos da classe A apareciam, mas nenhum era uma ameaça para Taizan. Ele acenou com o braço em direção aos monstros que atacavam. Você ativou Ember of Calamity. Uma chama explodiu. Uma conflagração devastadora varreu os monstros. Mas a escuridão permaneceu inalterada. Nem a luz como o sol nem a chama que poderia destruir o mundo poderiam dissipar esta escuridão. Você ativou a transformação do apóstolo, miríades de almas. Você ativou o navio do rei. Baki. O poder desceu sobre Taizan. O poder incontrolável foi sincronizado com o anel, tornando-o propriedade de Taizan. Você ativou Perfect Fairy Wings. Asas apareceram em Taizan. Taizan bateu as asas. Você ativou a aceleração. Ele saltou para cima, alcançando o teto com extrema velocidade, concentrando todos os seus golpes e poder na ponta da espada. Kaang. E ele se recuperou. Taizan bateu as asas para recuperar o equilíbrio. Monstro 10 sofre 43 de dano. O dano foi mínimo, insignificante. Era de se esperar, mesmo que Taizan reunisse toda a sua força. Isso não poderia ser comparado ao poder que ele exerceu em sua vida passada. A força que protegia o monstro era de nível completo de classe S, não havia como ele causar danos significativos neste momento. Se ao menos eu tivesse Essence Strike ou Absolute Judgment. Essence Strike exigia uma maior proficiência na percepção da essência, e o julgamento absoluto ainda estava fora de seu alcance. Taizan colocou a mão no chão. Na escuridão sem fim, uma força irresistível era palpável. E essa força foi enfraquecendo gradualmente. Este monstro existia apenas para conter Taizan. Todo o poder necessário para seu sustento foi direcionado para dentro, o que significa que pereceria lentamente com o passar do tempo. Provavelmente dentro de uma semana, Taizan poderia sair sem problemas. A questão era se o mundo exterior conseguiria suportar a espera. Minerva e Barcaza estavam lá. Mas os deuses superiores também estavam cientes desta situação. Eles certamente teriam se preparado para isso. Eles não visam a mim, mas as pessoas ao meu redor. Estratégia inteligente. Taizan cerrou o punho. Ele se concentrou mentalmente, manteve seu senso de identidade e manifestou a escuridão. Você ativou a escuridão. A escuridão se espalhou em todas as direções. A escuridão do monstro começou a vacilar quando colidiu com outra escuridão. A escuridão mais profunda devorou o mais fraco. Crunch. O interior do monstro começou a rachar. Um fantasma fez um barulho, mas a escuridão que se espalhava parou abruptamente. Taizan fez uma careta. Não é suficiente. Não era uma questão de qualidade. A escuridão que ele exercia era dos deuses superiores. Não havia razão para ser inferior a um monstro da classe S. Simplesmente ele ainda não tinha dominado o controle da escuridão. O poder, descontrolado e espalhado sem rumo, foi insuficiente para abrir uma passagem. Vou ter que pesquisar mais. Taizan se moveu. Tosse. Um jogador do Hard Mode que não conseguiu resistir ao ataque do monstro caiu. Qin Huaiyeon, que se mudou tarde demais para salvá-lo, percebeu que ele já estava morto e cerrou os dentes.
Modos fácil e normal. Avante. Huai Yeon. Alguém agarrou seu ombro. Era o homem supervisionando o modo normal. Vendo sua expressão de pânico, Kim Hwa-yeon percebeu a gravidade da situação. Ela mordeu o lábio. Modos difíceis disponíveis. Por favor, avancem. Os jogadores do modo fácil e normal ficaram completamente sem saúde. Eles mal conseguiam aguentar as poções. Mas mesmo elas acabaram. O desafio restante era apenas os jogadores do hard mode sobreviverem. E isso era quase impossível. Ah! Eca! As pessoas começaram a cair uma por uma. Incapazes de assistir por mais tempo, os jogadores do modo fácil e normal deram um passo à frente. Mas, sem saúde desde o início, eles não conseguiam nem desempenhar adequadamente seu papel de escudo. Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyeok poderiam resistir, mas ambos estavam totalmente empenhados em bloquear um monstro de classe B. O monstro que engoliu Taizan permaneceu ali inabalável. Monstros continuaram a surgir. E as pessoas continuaram caindo. A situação era terrível, mas a determinação não desapareceu de seus rostos. Aguentar. Eles gritam, mantendo sua fé. Taizan está cuidando de nós. Mesmo diante do perigo que ameaçava a vida, a fé deles em Taizan não vacilou. Ficou ainda mais forte. Eles continuaram a lutar, acreditando em Taizan. Essa crença continuou crescendo. A proficiência do seu poder divino aumentou em 1%. Taizan, que estava correndo para encontrar o fim do espaço, fez uma pausa. À medida que a proficiência de seu poder divino aumentava, uma sensação estranha envolveu todo o seu corpo. Não era simplesmente poder, mas algo mais sublime que residia em seu corpo. Até o fantasma pareceu sentir isso, perguntando em tom de surpresa. Algo mudou de repente em você? Eu também sinto isso. Rachadura. Taizan esmagou um monstro que se aproximava ao abrir sua janela de habilidade. O poder de Deus, originalmente não significava nada, mas a fé de muitos transformou em divindade. Embora pequeno e frágil, é definitivamente movido pela crença. A proficiência atingiu 40%. Essa mudança foi refletida na descrição. Falou sobre como a fé das pessoas se transformou em divindade. Taizan levantou a mão. Keng. A luz surgiu ali. Uma luz pequena e frágil. Ele tremeluziu como se fosse apagar como uma vela, mas iluminou claramente a escuridão. Taizan já tinha visto esse poder em algum lugar antes. Era semelhante ao poder que o deus demônio exercia. O fantasma murmurou, estupefato. Divindade? Espere, realmente? É crença? O povo da Coreia acreditou nele. Literalmente, todo mundo fez. Consequentemente, seu poder divino aumentou gradualmente. Agora, parecia que havia fé suficiente para formar a divindade. Oh, uau! Acha que consegue lidar com isso? Taizan se concentrou, tentando fazer com que a divindade fixasse residência em seu corpo. No entanto, a luz não se moveu. Permaneceu piscando, logo acima da mão de Taizan, como no início. O fantasma, mal recuperado da surpresa, resumiu. Façanhas e ascensão da alma, e a fé das pessoas, sobrepostos uns aos outros para ganhar a divindade. Isso é inédito. Considerando a sua singularidade, não parece impossível, mas parece que você ainda não pode usá-lo. A divindade existia dentro de Taizan, mas não se movia. Era algo elevado, algo que não poderia ser sentido apenas pela sua vontade. Parece ter pouco significado agora. Sim, isso faz sentido. O fantasma suspirou de alívio. Se um mortal conseguisse obter a divindade e controlá-la, mesmo o fantasma profundamente envolvido poderia não ter aceitado isso. Mas Taizan continuou a olhar atentamente para a luz. Uma pequena luz. No entanto, estava claramente afastando a escuridão, algo que nem a semente da calamidade nem a flecha da luz estelar conseguiram. A razão pela qual não posso usar isso é porque meu nível e poder são insuficientes. Ele tentou colocá-lo no anel, mas o anel parecia rejeitá-lo, como se não pudesse acomodá-lo. Então pode ser impossível. E se não fosse o seu poder, mas algo que ele recebeu? O poder de um transcendente que ele ainda não conseguia controlar adequadamente. A sombra engoliu a luz. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.